Olá, muito boa noite para você. Vereadores de Patos de Minas decidem arquivar a denúncia contra Vitor Porto. Câmara de Patos de Minas vai mudar para Palácio dos Cristais, mas ainda não tem data. Ministro da Infraestrutura em Patos de Minas. Em debate, discussão do marco legal ferroviário. Para o município, nenhum ponto de ligação. Expectativa para anúncio de duplicação da BR-365 também não aconteceu. Mas teve promessa de melhorias em trechos e também do aeroporto. Mais 19 cachorros vítimas de maus-tratos são resgatados pela ASPA de canil clandestino. Prefeitura de Patos de Minas anuncia mutirão para tentar colocar em dia doses do reforço contra a Covid-19. A Anvisa autoriza a imunização de crianças entre 5 e 11 anos. Mais detalhes do Censo 2022 e as vagas de trabalho temporárias abertas em Patos de Minas. Futebol. Patenses comemoram vitória do Atlético na Copa do Brasil. O RT intensifica a preparação do gramado e dos jogadores para o Campeonato Mineiro. Menina de 10 anos emociona a todos ao decidir cortar cabelo para doar a uma pessoa que luta contra o câncer. Agora no NTV News, que tem também a análise da notícia e muito mais. Mais 19 cães vítimas de maus-tratos foram resgatados em Patos de Minas nesta quinta-feira. Ao todo, são 105 animais nessa situação encontrados no mesmo canil irregular. 19 cães em situação de maus-tratos foram resgatados em um canil clandestino nesta quarta-feira pela Associação de Proteção Animal e Ambiental de Patos de Minas, a ASPA. Os animais, machos e fêmeas, algumas delas inclusive no cio, foram encontrados com pulgas, vermes, dentes podres e juntos eles somam 105 cães resgatados do mesmo canil clandestino dos últimos resgates. Mais 19 animais vítimas de maus-tratos da mesma residência, que nós já resgatamos. Agora já dá um total aí de 105 animais. Nossa, muito difícil, não é fácil para a nossa ONG receber esses animais assim, nessa situação. É o desgaste emocional e o financeiro, não é fácil. Alguns dos animais chamam ainda mais a atenção para os maus-tratos, pois segundo a antiga proprietária, eles eram de estimação. Eu estou segurando esse aqui porque ela alega que 5 animais ela quer que devolva para ela, porque são animais de estimação. Como que um animal desse jeito aqui tem condição de ser de estimação, igual vocês já filmaram, os dentinhos dele, as unhas, o pelo. Então você já imaginou se uma pessoa é digna de receber um animal desse de volta e ter coragem de falar que esse animal é de estimação dela? Agora eles serão limpos, submetidos a tratamento veterinário e postos para adoção, juntamente com os que ainda restam para serem adotados. Dos 86 resgatados anteriormente, apenas 20 aguardam por um novo lar. Nós estamos com 5 cadelinhas, fêmeas no cio, inclusive aquela deficiente que vocês filmaram, você vê até hoje, usando ela para o maldito comércio de animais, muito triste. As perninhas daquele jeito ali, que a gente acredita que seja de viver a vida toda em gaiola. Nossa, situação muito triste. Então nós temos que esperar sair do cio para castrar, para a gente colocar para adoção responsável. Restam só apenas 20 animais para serem doados, sabe? Algumas mãezinhas estão em lares temporários e os outros nós estamos monitorando, recebo vídeo toda semana, sabe? Dos animaizinhos, estão recebendo amor, carinho, cuidados veterinários, muito importante para nós. Isso é muito gratificante. Que absurdo, né? Moradoras de uma rua no bairro Alto da Serra reclamam das condições da via. Quando chove, uma poça de água se forma e fica por dias. Elas já solicitaram apoio por diversas vezes e nada foi resolvido. A tábua na porta da casa é para que a filha consiga passar sem molhar os pés.
Há 3 anos, desde que Franciele recebeu esta casa no bairro Alto da Serra, que ela passa por esse transtorno. Pelo formato da via, toda vez que chove, a frente da casa fica com uma poça de um lado ao outro. E é tão frequente e difícil de secar, que o local já criou lodo. Sempre foi desse jeito, essa água para aí, ela fede, sabe? Eles não tomam providência, já procurei pisolato, já procurei prefeitura, é insuportável, tem que colocar uma tábua. Tem essa filha minha aqui que é especial, tem um pequenininho de 4 anos que tem que ficar pulando, então eles deviam ver o que podia estar fazendo. Nós ganhamos essa casa em 2017 e indo para 2018, só que é desse jeito aqui, ó. Na casa ao lado mora a Adriana, que também reclama da situação. Segundo ela, a água suja que fica acumulada na porta das residências causa mau cheiro e preocupa a vizinhança, por ser criadouro para o mosquito da dengue. Tem mau cheiro, dá dengue, a gente limpa e não resolve. Quando chove é impossível, a água sobe aqui em cima. Então assim, tá muito constrangedor. A gente tem criança ou visita, ou a gente chegando em casa, essa água dessa forma. Então assim, já tem muito tempo, já era para ter conseguido uma providência, né? Elas já procuraram o apoio da empresa que construiu as casas, mas foram orientadas a procurar a prefeitura. Franciele conta que protocolou um processo na prefeitura para pedir o reparo da via, mas nada foi resolvido. Eu entrei com um processo para ver se eu conseguiria um bueiro, sabe? Porque se tiver um bueiro aqui, a água vai escorrer, sabe? E nós, como somos aqui, a gente vai manter limpo. Mas desse jeito aqui, esse lodo aqui não tem condições. Vai mexer nesse lodo aqui agora, você não consegue, porque ele está fedendo muito. E muito. Isso é muito constrangedor para nós que mora aqui. Tem 3 anos já. Já fomos no barracão do Pisolato, já reclamamos, já trouxe o engenheiro para dar uma olhada e não resolve a situação. Eles falam que é problema da prefeitura, ele veio aqui e falou que a solução era o bueiro, cada um fala uma coisa, mas o problema continua. A gente procura ajuda, né, para ver realmente quem vai arrumar, como que vai ser resolvido da melhor forma. Se é um bueiro ou qual é a outra forma de estar resolvendo esse problema aqui, né? Daqui a pouco aqui no News, deputados mineiros aprovam o congelamento da base de cálculo do IPVA e governador Zema recorre à justiça. E menina de 10 anos emociona a todos ao decidir cortar cabelo para doar pessoas na luta contra o câncer. Os deputados de Minas Gerais aprovaram nesta quarta-feira, por unanimidade, a liminar do desembargador Gilson Lemes, presidente do Tribunal de Justiça, que congela a base de cálculo do IPVA no estado. Entretanto, o governador Romeu Zema não gostou e, por meio da Advocacia Geral do Estado, recorreu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Supremo Tribunal Federal contra o projeto de lei. O governador Zema questiona a postura do presidente da LMG, o deputado Agostinho Patrus, que colocou o projeto na pauta antes de votar a adesão de Minas ao regime de recuperação. O governador Romeu Zema havia enviado o projeto à Assembleia e sugeria que o reajuste do IPVA fosse com base no IPCA e não na FIP. O programa Espaço Feminino desta quarta-feira foi realmente emocionante. Uma menina de 10 anos decidiu cortar o cabelo, mostrar o corte do cabelo, para inspirar muitas outras pessoas e outras garotas ali da sua idade. É que o cabelo dela tem endereço: ajudar uma pessoa que está com câncer e que quer uma peruca. A Raíssa tem 10 anos e já faz um tempinho que ela queria doar o cabelo, mas a mãe a desencorajava. Até que essa história chegou até mim. E aí ela veio no Espaço Feminino e desde a hora que pisou no estúdio da NTV, foi uma emoção só. Você está emocionada porque você tem um desejo e hoje no programa a gente vai te ajudar a realizar essa vontade. De ajudar as crianças. Como que você vai ajudar as crianças? Cortando meu cabelo, pra fazer a peruca, pra dar pra eles. Raíssa, se você chora, olha aqui a tia como é que tá. Querendo chorar igual. Porque hoje eu tô assim também, sabe? Super emocionada. Uma vez eu tava vendo um programa de uma menininha que deu câncer. Deu tanta vontade de eu cortar meu cabelo naquela vez na hora.
porque ela tinha dado e tinha raspado o cabelo inteiro. Deu muita vontade de dar meu cabelo no mesmo momento para ela. A Dora, da Associação Anjos da Vida, também ficou num orgulho só com a atitude da menina. O que me toca é assim, a decisão, né, delas. Elas chegam no salão e falam, eu quero cortar. E nem sempre os pais estão preparados e as crianças estão preparadas. Elas colocam no coração, eu quero doar, e chega decididas, né, a fazer a doação, a fazer o bem. Parabéns, Raíssa. Você pode ter certeza que esse cabelinho vai fazer uma pessoa muito feliz. O Samuel foi o responsável pelo corte do cabelo da Raíssa. Já cortou dezenas de cabelos que viraram perucas, mas desta vez se emocionou também. Na verdade é muito emocionante. Quando eu entrei no estúdio aqui, estava todo mundo já emocionado já. E é muito gratificante poder participar desses momentos, quando uma criança, que é uma pessoa tão pura, tem um gesto tão lindo assim. Hora então de cortar o cabelo. Qual foi a última vez que você cortou o cabelo? Você lembra? Não lembro, faz muito tempo. Nem ideia. Cabelo lindo, né? É difícil para poder manter ele bonito assim? É? Pode tirar um pouquinho pra cá. Quem penteia ele todos os dias? Eu. Você que penteia? Uhum. Calma, daqui a pouco você vai passar a mão no cabelo. Tá ficando linda. Passa a mão, olha. Pode passar. Tá linda! Olha na televisão pra ver como é o tamanho que ficou. O cabelo longo para criança acaba que deixa um pouco o corpinho dela achatado. A criança já é pequena e o cabelo grande deixa o corpo um pouco desproporcional, né? Justamente por ainda não ter curvas. Então os cabelos mais medianos, ou talvez um longo na altura um pouco abaixo do seio, meio das costas, seria o tamanho máximo para uma criança, para poder manter um pouco mais de proporcionalidade. A Dora é quem vai confeccionar a peruca com o cabelo da Raíssa. Agora entrega seu cabelo pra Dora. Ela que, daqui pra frente, essa parte é com ela. E na finalização do seu corte é com seu mão. Viu? Quem tiver aí com esse coração da Raíssa, né, pode nos procurar, que nós vamos direcionar esse cabelinho, fazer a peruquinha. E com certeza vai fazer uma pessoa muito feliz, Raíssa. Nos bastidores, o cabeleireiro finalizou o corte e a Raíssa voltou radiante para mostrar o novo visual. E até ganhou presentes de parceiros que a Milene, aqui da NTV, fez questão de entregar. Gostou? Muito. Muito? Te surpreendeu? Pensei que ia ficar... não ia combinar comigo, aí gostei. Combinou super? Tá se sentindo modelo agora? Sim. Ah, então faz uma pose. Faz uma pose. Carão, entendeu? Agora a Raíssa vai deixar crescer de novo o cabelo. E sabe por quê? Para doar de novo. Eu acho que aquele cabelo vai fazer para uma criancinha muito feliz ou outra pessoa. E eu decidi cortar. Quem quiser fazer como a Raíssa e doar o cabelo, pode entregá-lo à Associação Anjos da Vida em Patos de Minas. O telefone para contato é o 34 3823 2917. 3823 2917 ou no 99174 0448. Eu vou repetir. 99174 0448. Patos de Minas é pé quente no Triângulo da Sorte. Uma das ganhadoras do 4º prêmio do sorteio do dia 2 de dezembro é moradora do bairro Jardim Vitória. Uma comitiva veio a Patos de Minas fazer a entrega do prêmio para a dona Emília Nunes da Silva Balduino. No sorteio do último dia 12 de dezembro, ela foi uma das ganhadoras do 4º prêmio, que era uma casa no valor de R$200 mil. Ela contou que estava acompanhando o sorteio. Estava acompanhando, só porque eu cochilei na hora de eu marcar o número. E aí eu só fazia assim, fiz assim pro meu marido que faltavam 2 números, mas não dava conta de falar, que eu estava ansiosa, né? Aí quando caiu 49, o 54 e o 49 eu perdi.
E quando eu dei uma olhada lá, sabe, assim, falei assim, gente do céu, falta só 54. Aí ele falou 54, que foi meu número da sorte. E aí foi só comemorar? Foi só comemorar. Chorei, mas só alegria, né? Fiquei muito emocionada. Dona Emília já tentava a sorte há muito tempo, mas desta vez foi diferente. Não tem um ano direito ainda que eu tô comprando diretão, não. Aí eu comprei no supermercado Amorim, o menino que toca o mercado ali, né? Perto de casa? É perto de casa. Aí foi uma coincidência, porque eu sempre que eu comprava, eu escolhia, né? E aí ele veio trazer pra mim a cartela e uma água mineral. Aí ele falou assim, me arruma os documentos que eu vou preencher pra senhora. Ele que escolheu a cartela pra mim. E deu sorte. Deu sorte, sim. A ganhadora e o marido, que moram de aluguel no bairro Jardim Vitória, em Patos de Minas, já sabem exatamente o que vão fazer com o prêmio. Chegou na hora boa demais. Por quê? Saí do aluguel, que tem 4 anos que a gente paga aluguel, né? Aí então, chegou em boas horas. Início da casa própria. E quem ficou sonhando com um prêmio assim pode garantir a oportunidade de tentar a sorte no próximo sorteio, que será no dia 26 de dezembro. Especial de Natal do Triângulo da Sorte. É verdade que no decorrer de 13 anos, né, o Natal é a premiação mais especial do ano. Mas esperamos por você nesse R$1 milhão em prêmios, distribuídos da seguinte forma: do primeiro ao quarto prêmio, também giros da sorte, toda a premiação em dinheiro. Primeiro prêmio 25 mil, no segundo prêmio mais 25 mil, no terceiro prêmio são 50 mil reais. 20 giros da sorte de 5 mil reais cada. E no quarto prêmio são 800 mil reais em dinheiro para você realizar seu sonho. Você não pode ficar de fora. Já está disponível em todos os pontos de venda, então a gente espera falar que tem um ganhador aqui em Patos de Minas, mas para isso tem que ter o Triângulo da Sorte em mãos, né? A dona Emília já tratou de tentar de novo e agora é com chance dupla. Já trouxe a cartela de Uberlândia, domingo já vai. Já vai concorrer de novo? Segunda-feira tá lá de novo. Quer ganhar outro prêmio? Uai, Deus vai me permitir para poder eu inteirar esse para comprar a casa, sabe? Para não ficar devendo. Olha, gente, não vai perder, porque semana que vem especial de Natal tá bom, não tá, Judite? Tá, tem 1 milhão em prêmios. E só no quarto prêmio, 800 mil reais. Eita! Parabéns pra ganhadora, né? Já aqui no News, mais detalhes do Censo 2022 e as vagas de trabalho temporário abertas em Patos de Minas. Na sequência tem futebol, né? Patenses comemoram a vitória do Atlético na Copa do Brasil e o RT intensifica a preparação do gramado e dos jogadores para o Campeonato Mineiro. Foram divulgados os nomes mais comuns registrados em 2021 no Brasil. A lista foi elaborada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, com base nos dados fornecidos pelos mais de 7 mil cartórios de registro civil. Os preferidos foram Miguel, com 28.300 registros, e Helena, com 21.800 registros. É o segundo ano consecutivo que esses nomes estão aí no topo do ranking. Após golear no domingo por 4-0 no jogo de ida da decisão da Copa do Brasil, o Atlético, que até poderia perder por 3 gols de diferença, bateu o Xará Paranaense na noite de ontem por 2-1 e conquistou seu terceiro título neste ano, o mais vitorioso de sua história. Logo no início da partida, uma bela arrancada do ataque do Galo, com lançamento para Hulk, que na disputa de espaço com a zaga, o goleiro Santos acaba defendendo. Mas aos 24 minutos, Vargas puxa o contra-ataque, faz dobradinha pela direita com Zaratio, que rola para o meio da área, onde Keno chuta para abrir o placar. O Galo ainda teve outras várias chances de ampliar na primeira etapa, pressionando muito os paranaenses. Apesar da insistência com chances para os dois lados, o segundo gol do Galo só saiu aos 30 minutos do segundo tempo. Savarino faz o passe em profundidade para Hulk, que com categoria chuta cobrindo o goleiro Santos, fazendo 2-0. O time paranaense ainda descontou aos 41 com Jaderson, após receber o cruzamento e marcar de cabeça. Mas no duelo dos Atléticos, a noite foi de festa para o Clube de Minas, que levantou pela segunda vez em sua história o caneco da Copa do Brasil.
Em Patos de Minas, muita gente foi pra rua comemorar, extravasando mais uma vez em 2021 o grito de campeão, com motivos triplicados. É que os atleticanos ainda conquistaram a tríplice coroa por terem triunfado também nos títulos do Campeonato Mineiro e do Brasileirão. Bela festa, né? Jogadores da URT se preparam para o Campeonato Mineiro. O gramado do Zama Maciel também tem recebido cuidados especiais para a temporada. Dos 11 jogos, 5 serão aqui na Casa da Veterana. Os jogadores do time URT começaram a se preparar para os jogos. Eles treinam desde a parte física até a parte técnica do futebol. Nesse primeiro momento, até dia 31 de dezembro, é um enfoque, vamos dizer assim, 70% parte física, né? E 30% parte técnica e parte tática, nesse momento. Na volta do 2022, aí já inverte, né? Nós vamos ter 70% focado na parte técnica e tática e já tirando o pé da parte física, né? Porque quando há uma sobrecarga física, dificilmente o jogador consegue, né? Dentro do campo executar funções. Então inverte, nós estamos dando uma base física para que na volta, onde a gente vai focar na parte tática, a gente já tenha uma base física bastante importante para que os jogadores possam desenvolver as suas funções. Os jogadores se preparam, bem como quem cuida do campo. Com a época chuvosa, o gramado requer mais atenção e está sendo cuidado para que não venha a ser um empecilho durante o campeonato. Tem um cuidado de preservar o gramado em dias de chuva muito forte, em que o gramado apareça uma possível poça, aí a gente evita esses locais, mas no mais é um cuidado normal. A gente faz 1 ou 2 podas por semana. O Sozé, que é o nosso zelador aqui, está sempre corrigindo algum defeito no gramado. Às vezes durante o treino dá um pisão aqui, afunda um pouquinho, ele completa ali com grama para poder manter o gramado sempre bem plano. O estádio já tem uma drenagem que foi feita há muitos anos atrás, né? Uma drenagem antiga, e ela funciona muito bem até hoje. Para dar poças, que é o que prejudica, acaba estragando o gramado, precisa de muita chuva, tem que ser uma chuva muito grande, muito torrencial mesmo, senão não tem problema com chuva aqui. Enquanto técnico, o Wellington Fajardo percebe uma dificuldade em relação à tabela de jogos. O campeonato mais difícil em termos de tabela que eu já peguei, como treinador de qualquer equipe aqui de Minas Gerais. Eu já falei isso no início, é inconcebível, né? É um time como a URT que chegou em 5º lugar, né? Fazer só 3 jogos contra o interior dentro de casa, e times que vieram do módulo 2 fazer 4, Patrocinense fazer 5 jogos dentro de casa, Atlantique fazer 5 jogos dentro de casa, equipes que chegaram abaixo da URT. Eu gostaria muito de saber qual critério que foi adotado, porque uma tabela dessa, sinceramente, é para derrubar um clube para a 2ª divisão. Como é que se faz só 3 jogos dentro de casa? A saúde mental dos jogadores também é considerada. O técnico acredita ser necessário estar saudável emocionalmente para entrar em campo. Sou formado em educação física, nós tivemos 3 grades de psicologia 1, 2 e 3, e a gente detecta, né, algum comportamento, caso isso possa acontecer, porque o tempo todo o atleta está lidando com pressão, às vezes ele é herói, né? Às vezes ele passa a ser uma figura que foi, muitas vezes, né, a imprensa, a torcida, o qualifica como culpado de um resultado, então ele vive o tempo todo momentos de emoção. O campeonato começará no dia 26 de janeiro e os jogadores se preparam física, técnica e emocionalmente até o momento dos jogos. Pela tabela da Federação Mineira de Futebol, a RT se apresenta 5 vezes em casa e 6 fora. O IBGE está com inscrições abertas para o concurso que vai selecionar mais de 207 mil pessoas para trabalhos temporários no censo em 2022. Vamos saber de mais detalhes e sobre a quantidade de vagas destacadas para Patos de Minas. Eu converso sobre isso com o Júlio César, que é coordenador censitário do IBGE de Patos de Minas. Boa noite, Júlio. Quantas vagas nós temos aí separadas para a capital do milho? Boa noite, Odair. Obrigado à NTV aí por abrir espaço para nós aqui do IBGE. Hoje conta com 141 vagas para recenseadores e 18 vagas, juntando SM e SMSS, para toda a região de Patos. Os distritos, subdistritos, como Chum, Pilar, Santana, as vagas estão distribuídas nos distritos também. Júlio, nós tivemos aí
cancelamentos, né, anteriores com relação a concurso do IBGE. Este agora a expectativa é muito grande, né? Até porque no momento em que muita gente está desempregada, e é uma boa oportunidade, né? Isso mesmo, Daí. O Ciência é realizado de 10 em 10 anos, né? Mas, de acordo com essa pandemia, veio e atrapalhou o procedimento todo. Pensamos em realizar o Ciência esse ano, mas também devido a valores econômicos também sanitários, né? Não foi possível e foi definido para ser realizado no ano que vem, em meados do meio do ano. Quais são os critérios para que eu possa me inscrever, então, para tentar uma vaga? Quais são os critérios aí em cada um desses setores disponibilizados? Então, são 3 cargos diferentes, né? É o ACM, que é o Agente Censitário Municipal, o ACS, que é o Agente Censitário Supervisor, e os recenseadores, que são aqueles que vão de casa em casa fazendo a coleta. Para ser recenseador, é necessário apenas um ensino fundamental. E já o ACM e o ACS é ensino médio completo. Uhum. As inscrições já estão abertas? Vão até quando? E qual é o canal para poder se inscrever? Isso, Daí. As inscrições se iniciaram ontem, né, dia 15 de dezembro, e vão até dia 29 de dezembro. O período é bem curto. A banca agora que fez o contrato com o IBGE foi a FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Pode entrar no site lá, www.fgv, que pode se inscrever. E são muitas vagas para a região de Patos. O pessoal do distrito também, que fica com medo, que às vezes acha só uma vaga lá, pode se inscrever. A prova vai ser bem tranquila. As matérias também, as básicas, português, matemática, e as específicas foram também disponibilizadas pela FGV. Júlio César, do IBGE, conosco aqui no NTV News de hoje. Muito obrigado, viu, Júlio, por sua participação aqui conosco. Obrigado, eu. Até. Olha, em instantes aqui no News tem análise da notícia. A Prefeitura de Patos de Minas anuncia mutirão para tentar colocar em dia doses de reforço contra a Covid-19. Anvisa autoriza imunização de crianças entre 5 e 11 anos. Ministro da Infraestrutura em Patos de Minas. Em debate e discussão do marco legal ferroviário. Para o município, nenhum ponto de ligação. A Câmara Municipal vai mudar de endereço. O presidente Ezequiel Macedo confirmou que já está em negociações a mudança para o Palácio dos Cristais, mas ainda não há uma data de quando ocuparão o local. A mudança da Câmara Municipal para o Palácio dos Cristais, prédio onde hoje funciona o campus da UFO, foi confirmada pelo presidente da Câmara, Ezequiel Macedo. Ainda não há previsão de quando essa mudança será realizada. A informação que nós temos é de que assim que o prédio for desocupado, a Câmara, juntamente com a Prefeitura, fará um projeto de reforma e realizará essa mudança. Nós já conversamos, já falamos, nós viemos conversando com o prefeito desde o início do ano, a possibilidade do prefeito ceder para nós o prédio do Palácio dos Cristais. E nos últimos meses, de agosto para cá, a conversa ficou mais intensa, abriu-se a possibilidade da UFO devolver o projeto, e assim foi negociado. A UFO vai ocupar um outro prédio, um outro local, e assim o prefeito se comprometeu conosco aqui da Câmara em ceder o prédio. Assim que a UFO fizer a devolução, nós já poderemos entrar ou preparar um projeto para reforma e as adequações do prédio para que a Câmara possa ser transferida para lá. Não tem data definida ainda, nós estamos aguardando, né, a liberação do prédio, e assim que for possível nós vamos começar com um projeto para reformas, adequações. Com relação a como será feito o projeto, as adequações, ainda não conversamos com o prefeito, mas a ideia é que no próximo ano já seja feito tudo isso, e antes do final do ano que nós já estejamos lá no Palácio dos Cristais. Até o momento, tanto a UFO quanto a Câmara e a Prefeitura estão trabalhando nas tratativas, né, nos detalhes para essa transferência para o Bloco Alfa próximo, né, da entrada secundária, né, da Unipam. Então o Bloco Alfa seria ocupado parcialmente por algumas atividades da UFO Patos de Minas,
para que a gente possa suprir aí essa demanda, tanto da Prefeitura quanto da Câmara, para a diminuição dos gastos institucionais, com aluguéis, etc. Assim a gente abre a nossa análise da notícia, comigo Ludmila Bahia, dividido... Tinha um tempo já que a gente não dividia essa bancada aqui, né? Ludmila, boa noite para você. A gente já começa com um assunto legislativo de uma possível mudança de endereço. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. Agora a análise da notícia. Sejam todos bem-vindos ao nosso telejornal. Pois é, essa notícia representa economia aos cofres públicos, porque o Legislativo deixa um imóvel da iniciativa privada e parte para um imóvel que é de domínio público, pertence ao município. Agora, daí, a gente fica por entender por que essa mudança não ocorreu há mais tempo. E olha que a Câmara volta para o local anterior ao que ela está atualmente. Antes a Câmara funcionava também ali no Palácio dos Cristais e aí houve esse entendimento entre os vereadores para que retornasse ao local com o intuito de fazer essa economia. A gente quer entender por que houve essa mudança para um prédio privado naquele momento, que a justificativa é que eles precisavam de espaço, precisavam de ampliar, e a mudança se deu também por conta da própria estrutura. Então, quer dizer que o Palácio dos Cristais hoje tem uma condição melhor de abrigar o Legislativo, vai ocupar o prédio inteiro, porque antes era só uma ala, né? Era aquele anexo que a gente entrava pela... Como é que chama aquela rua ali? José de Santana. José de Santana. Agora vai entrar pela Getúlio Vargas. Então vai ocupar o prédio todo, vai ficar de fato melhor. Economia será e sempre é bem-vinda aos cofres públicos e que isso então ocorra o quanto antes, que a ocupação seja de fato em breve, para que a gente possa ter mais dinheiro nos cofres públicos para que sejam investidas em áreas prioritárias, como a saúde de Patos de Minas, que pede socorro. O presidente chegou a falar que é mais de R$500 mil, né, por ano aí, de gasto. Então, se a gente puder evitar esses gastos, melhor ainda, como você acabou de dizer. Ludmila, vamos aos números da Covid-19 em Patos de Minas. Em 24 horas, mais 14 novos casos foram confirmados. Vamos colocar aí na tela números de ontem e de hoje. Lembrando que a Prefeitura parou de fazer a publicação daqueles boletins diários. Agora serão apenas publicados na segunda-feira. Nós temos aí números praticamente iguais, uma vez que, apesar de termos 14 novos casos, a ocupação de leitos se mantém baixa, né? Se mantém baixa, mas uma mudança em relação à semana passada para essa, daí, é que estamos tendo números de novos casos bem maiores que o registrado anteriormente. A gente estava tendo ali 3, 2, 4 casos. Agora, durante toda essa semana, a gente está vendo uma alta de novos casos. Tanto que a gente observa ali questão de números ativos, de casos ativos da Covid-19, tem mais casos, pessoas se recuperando em casa, a maioria, porque são 2 internações no município, aliás, 3 internações de Patos de Minas. A gente não tem os números da região, mas de Patos de Minas ali, ó, a gente tem 2 leitos clínicos, 1 em UTI. E aí, Odair, uma questão que a gente tem que observar e tomar cuidado, porque se está subindo, a gente sabe que temos muitas festas, comemorações agora, então a gente tem que ficar vigilante aí para a gente manter esses números controlados, como a gente tem visto aí nas últimas semanas, e comemorando também porque a gente não tem um registro de novos óbitos. É assim que a gente quer esse painel, que mesmo que, se porventura houver uma contaminação, que seja breve e plena a recuperação de todos. Até porque se a gente está tendo mais casos do que outros dias anteriores, mas a gente não tem um agravamento justamente por causa da vacinação, né? Um agravamento maior desses casos. Nós chegamos a colocar aí na tela, vamos colocar novamente os casos, aí considerando os leitos públicos e privados de outros municípios que vêm sendo atendidos aqui juntamente com os de Patos de Minas. E esses números, eles oscilam pouco, graças a Deus, né? A gente já chegou a acompanhar aí picos
altíssimos, né, Ludmila, dessas ocupações hospitalares, nós temos de ontem para hoje uma diferença significativa para baixo, né, de 4 ali para 2, de 5 para 2,78, ou seja, que bom que apesar de termos novos casos aí sendo registrados, ou um aumento nesses novos casos, não temos esse agravamento para poder deixar essas UTIs e esses leitos clínicos mais cheios, né? E que se mantenha assim. É isso que a gente espera e aguarda. E traz uma ansiedade, até porque o retrato que a gente tem visto no mundo, em outros países, até mesmo americanos, é um retrato cruel e que a gente não quer ver de novo por aqui. E é sinal da falta de vacinação, né? De gente que se nega a vacinar. Então a gente precisa se vacinar e se cuidar muito. A gente continua falando de saúde. A Anvisa aprovou nesta quinta-feira o uso da Pfizer contra a Covid em crianças com idade de 5 a 11 anos. O órgão atestou a segurança e tolerância da vacina nesta faixa etária e o esquema também será com 2 doses. Entretanto, as doses de vacinas para crianças é de 1/3 em relação à dose dos adultos. Segundo a Anvisa, a dose da vacina para crianças será diferente daquela utilizada para pessoas a partir dos 12 anos. Os frascos também terão cores distintas para evitar erros na aplicação. Essa é uma medida que se aguardava já há algum tempo, né? Até porque esse estudo com a Pfizer já foi anunciado há algum tempo com relação à segurança para aplicação nessa faixa etária, mas a gente sabe que há o órgão controlador no Brasil, que no caso é a Anvisa, teria que passar pelo crivo e aprovação do órgão para que fosse efetivada e autorizada a aplicação em crianças. Agora, Odair, um desafio também para o governo, que está frente aí uma aceleração com relação à aplicação da terceira dose, encurtando o espaço de tempo. Minas Gerais anunciou essa semana essa redução do prazo. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem que ter mais vacina em estoque também para ofertar a essa faixa etária. Muito bem. A Prefeitura de Patos de Minas anunciou que vai realizar um mutirão neste sábado para aplicação da dose de reforço contra a Covid-19. São convocados todos os vacinados com a segunda dose da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer até 22 de julho. Haverá atendimento no local de costume, que é o ginásio 2 do Unipan, de 8 às 18 horas e em 5 unidades de saúde, das 7h30 ao meio-dia. Brasil, Jardim, Itamaraty, Jardim do Panorâmico, também Nova Floresta e Gramado, Ludmila. E é necessário isso porque nós temos um número alto de pessoas que não foram em busca da dose de reforço, por exemplo. Essa é uma iniciativa da Prefeitura que a gente tem que prestar atenção, tem que ir lá buscar o que foi anotado na carteirinha, na comprovação da vacinação, porque às vezes as pessoas se esquecem e tem aquela questão da data provável que vai ser aplicada a dose de reforço com a data real de aplicação. Então acaba gerando muita confusão entre as pessoas e são cerca, Odair, de 4.000 pessoas em Patos de Minas com a dose da vacina contra a Covid-19 em atraso. É um número relativamente alto, preocupante, por isso essa iniciativa de fazer esse mutirão, até para que as pessoas busquem esse cartão para saber a data certinha que foi colocada lá. Então, quem tiver sido vacinado até 22 de julho, não tiver tomado essa dose de reforço, pode ir a todos esses locais, porque o importante nesse momento é a gente se proteger e fazer essa corrente de imunização para afastar aí essa contaminação em massa que assusta tanta gente. Eu continuo achando que boa parte dessas pessoas acabaram não tendo acesso à informação que foi dada aí nos canais da Prefeitura. Essa informação devia ser mais ou melhor popularizada, melhor divulgada, uma vez que a gente tem pessoas, nem todo mundo tem acesso à internet da maneira como a gente utiliza o tempo todo ali. Então, eu acho que boa parte dessas pessoas acabaram perdendo ou ficando faltosas por falta dessa informação. E, Odair, acaba criando confusão até mesmo em quem tem acesso constante, porque não é mais um chamamento por idade, antes facilitava. Com relação ao ano, com relação à sua idade, então a gente olhava lá e estava fácil, agora é com relação à data de imunização. Eu mesmo, por exemplo, hoje estava pensando, que dia que eu fui imunizada? Sabia, eu mesmo não sabia o dia exato, tratei logo de ver qual era essa data para ficar atenta para receber a terceira dose contra a Covid-19. O mesmo comportamento deve ser feito com todo mundo, colocar num local visível a data que você recebeu a segunda dose, para não atrasar quando você for chamado aí para essa terceira dose. Tá certo. Olha, daqui a pouco o ministro da Infraestrutura em Patos de Minas e vereadores de Patos de Minas decidem arquivar a denúncia contra Vitor Porto.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, visitou Patos de Minas nesta quinta-feira para debater sobre o marco legal ferroviário. Apesar de investimentos importantes no setor, nenhuma ligação foi anunciada em Patos de Minas. A expectativa para o anúncio de duplicação da BR-365 também não aconteceu, mas promessa de melhorias em trechos e também do aeroporto. O evento contou com a presença de autoridades locais, como o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, prefeitos da região do Alto Paranaíba, vereadores, deputados, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, dentre outros. A justificativa da visita do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, foi para debater sobre o marco legal das ferrovias. Sem sombra de dúvida, é a maior revolução que a gente vai ter no segmento de transporte nos próximos anos. A gente vai passar, a partir daí, ter ferrovias autorizadas, ou seja, que é uma ferrovia quase que privada, né? A gente vai, a partir do interesse da iniciativa privada, autorizar segmentos que serão construídos, onde o privado toma o risco. Já está sendo um grande sucesso, foram 48 segmentos autorizados até agora. Teremos 18 novos players ferroviários, são 165 bi de investimentos só nesse setor, e isso aí vai corresponder à construção de mais 12.900 quilômetros de ferrovia até agora. E eu não tenho dúvida que em muito pouco tempo a gente vai estar passando dos 50 pedidos de autorização. Dos 48 pedidos apresentados até o momento ao governo federal, 19 são de empresas interessadas em ligar cidades mineiras a outros municípios. Na nossa região, foram 13 pedidos realizados e, até o momento, 9 pedidos de autorização foram concedidos pelo governo federal para a construção e operação de novas linhas férreas. Já foi pedida autorização para fazer o ramal de Unaí para Pirapora. E o futuro do agro é aqui no Noroeste. Vai crescer nessa região. Então, Unaí para Pirapora, Barra do São Francisco, Brasília, bom, Sete Lagoas, Anápolis, Caravelas, Arapuaí, São Mateus e Ipatinga, Presidente Kennedy Conceição no Mato Dentro, Sete Lagoas, São Brás do Suaçuí, aí é um terminal, Varginha, Andrelândia, Unaí, Campos Verdes, em Goiás, Morro do Pilar, Nova Era, Uberlândia, Chaveslândia e Belo Horizonte, Rio Acima. Esses são os pedidos para ferrovias aqui do estado de Minas Gerais. Para Patos de Minas também foram anunciadas novidades relacionadas às rodovias BR-352 e BR-365 e ao aeroporto de Patos de Minas. Nós vamos, ano que vem, contratar implementos para o aeroporto, para que a gente possa fazer voo com instrumento. Isso aí vai aumentar a capacidade aeroportuária, talvez permita a volta dos voos ATR-72 para cá. A gente também está desenvolvendo o projeto de Uberlândia aqui para Patos. Por mais que você tenha aí a concessão estadual, que vai sair agora, né, onde a gente cedeu um segmento de Uberlândia para patrocínio, você tem o segmento até Patos, que já está contemplado no nosso projeto. Então, existe a possibilidade de ele ser incorporado na concessão estadual e isso gerar investimento, mas se não for, a gente também já está se preparando com um projeto de engenharia para poder fazer a adequação de capacidade desse trecho, investimentos na recuperação de pavimento, em terceiras faixas, né, e etc. Estamos também trabalhando para que no ano que vem a gente possa contratar o estudo de viabilidade técnico-econômica ambiental da pavimentação do segmento da 352 que está sem pavimento ainda. Então a ideia é que a gente faça o EVTE e na sequência a gente possa contratar o projeto de engenharia para fazer a pavimentação. Durante o evento, uma servidora pública chegou a expor um cartaz pedindo a manutenção da BR-352 e agora espera que o pedido seja atendido. Esse asfaltamento é de suma importância para nossa cidade e nossa região. É uma BR muito movimentada. Eu, como funcionária pública, eu moro numa fazenda que eu saio da fazenda e já entro na estrada da Rocinha, que é a 352. Então, assim, o que acontece? É muito movimentada com carreta, caminhão, tem muito buraco. A hora que eu fiquei sabendo que ele estava aqui em Patos, eu fiz esse cartaz para me vir aqui para chamar a atenção dele. Inclusive, ele já falou antes, né, que eu já vi aí, antes de eu chegar,
que ele estava falando já desse asfaltamento da 352. Ludmila, foram criadas muitas expectativas sobre essa vinda do ministro Tarcísio em Patos de Minas para uma questão não só local, como regional também, de melhorias e de implementações de serviços, né? E no fim foi uma visita frustrante, porque de anúncio concreto, de data, valores, o que será feito, nós não tivemos. Pois é. A sonhada notícia e autorização para duplicação, por exemplo, da BR-365, dado o tráfego, o trânsito intenso e necessidade, já estão falando há tanto tempo, também não veio. Mas veio aí o anúncio de que vai haver melhorias, que vão haver melhorias, criações de terceiras faixas em alguns trechos para tentar aí melhorar as condições de tráfego nessa BR. Odair, mas muito bom a gente ter um ministro em Patos de Minas, mostra, né, a força política do prefeito Falcão, prestigiando também autoridades aí da região, mostra também o acesso do prefeito ao governo federal, e isso aumenta também a cobrança da população para que esse acesso se reverta em obras, em algo de concreto. Então, a gente teve aí um monte de expectativa gerada. A começar, né, vamos começar por essa última demanda aí com relação a esse asfaltamento da 352. São cerca de 99 quilômetros da Estrada da Rocinha, mas ficou nesse anúncio para o ano que vem, para contratação, e a gente sabe que vai ser um ano aí que o governo federal deve despejar uma quantidade significativa de dinheiro nessas obras que tem esse apelo popular, até numa possibilidade de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Uma outra demanda que também a gente ficou aí na expectativa, muitas pessoas falando que esse ministro viria para anúncio de uma ligação ferroviária, por exemplo, Patos de Minas, a Serra do Salitre, o que ficou, na verdade, numa demanda. O ministro voltou a Brasília com esse pedido aí do prefeito no bolso. Outro pedido também e aí o ministro colocou mais a responsabilidade da efetivação, foi da melhoria das condições da infraestrutura do aeroporto de Patos de Minas, para que aí ocorra a regularização dos voos, para que aconteça os voos diários regulares em Patos de Minas, porque o aeroporto, nas condições atuais, não tem condições para tanto, e a gente tem visto esse adiamento das empresas privadas para autorização dessa malha, dessa ligação de Patos de Minas com outros municípios, com outros estados, justamente por conta das condições precárias aí do aeroporto municipal, nesse sentido de atender a uma empresa privada. Então, Odair, no fritar dos ovos, a visita do ministro em Patos de Minas não trouxe nada de concreto, mas trouxe aí algumas notícias que a gente fica na expectativa pela efetivação. Isso fica cheirando mais, sabe o quê? Há uma antecipação de pedidos de votos, de corpo a corpo eleitoral. Uma campanha eleitoral antecipada. Marcando os territórios. Até porque a gente já viu ao longo da história outros governos utilizarem essa mesma ferramenta de colocarem as ferrovias como possibilidade que não se transformaram em realidade. A gente espera que dessa vez não seja a mesma coisa, mas não se pode esperar muito no momento em que a gente atravessa por uma crise muito violenta, em que o país não está em boas condições, e a gente, claro, né, todos os municípios que têm essa possibilidade sonham com essas interligações ferroviárias, até porque isso não é no Brasil, não se faz isso, né? Nós não temos isso como via de acesso, de escoamento de produção. A gente utiliza só as estradas. Se a gente tivesse realmente um setor ferroviário forte, seria um respiro, um alívio maior para as estradas, tanto para a questão de estarem mais cheias, quanto para questões de transportar equipamentos e outros materiais. Só que a gente tem visto isso de governo a governo, isso desde a redemocratização. A gente tem visto governos e mais governos dizendo que vão melhorar, que vão criar as ferrovias, que vão entregar isso inclusive para a iniciativa privada,
mas aí a gente acaba, governo a governo, sabendo que as coisas não se transformam em realidade com essas promessas. Esperamos que dessa vez a coisa seja diferente, né? Vamos aguardar. A menos de um ano das eleições presidenciais, para governadores, deputados, senadores, a gente vê aí essa mobilização política, muitos saindo a campo, marcando de fato territórios. E o que a gente espera é que essas visitas, que essas promessas de fato efetivem, porque a população de cá fica nessa esperança ano a ano que as coisas melhorem, não basta criar essa expectativa, é preciso trazer a realidade. O desafio do brasileiro atualmente tem sido acreditar, né? Mas olha, Ludmila, por 14 votos, a Câmara Municipal de Patos de Minas rejeitou a denúncia feita contra o vereador Vitor Porto, protocolada por Hudson Iri. O educador físico alega que o vereador não teria cumprido com a promessa de cargo durante a campanha eleitoral. Por unanimidade, os vereadores presentes votaram pelo arquivamento da denúncia feita contra o vereador Vitor Porto sobre crimes eleitorais. O único vereador que não estava presente foi o vereador Carlito. Para o denunciante, houve indução para a votação contra a denúncia. Que eles estão tentando se esconder de futuras ou possíveis outras acusações. Lembrando aqui que eu sou um dos pioneiros nesse caso de se expor e mostrar que é uma realidade que todo mundo sabe que os políticos fazem, né? Então isso aí vai acontecer mesmo, mas a gente não vai abaixar a cabeça não. Eu sei que tem a opção do Ministério Público também, que ele pode estar interferindo sobre essas decisões. A gente vai sentar e vai falar a respeito, acredito que semana que vem a gente já vai tomar essa providência. Hudson complementa ainda dizendo que a votação teria sido baseada no receio pelos vereadores de que novas denúncias sejam realizadas pela frente. Ficou bem claro que desde o começo, pelo vereador que estava lendo lá, né, o relator, Eustáquio, não sei o que é Eustáquio, que ele já estava querendo passar uma imagem de que minha denúncia estava com erro de português e tudo. Ficou bem claro ali a falta de ética, totalmente, porque a denúncia ela foi feita pelos meus advogados, foi lida e com certeza eu também estava acompanhando, com certeza não tinha erro de português. Então dá para você ver ali que era induzindo o pessoal a algo negativo já sobre a minha denúncia. Também conversamos com o vereador Vitor Porto a respeito do resultado da votação e sobre as providências que tomará quanto à denúncia. Com relação à votação de hoje, demonstra a unanimidade dos vereadores, demonstra que era uma denúncia completamente infundada. E isso é a força da Câmara Legislativa, mostrando que esse tipo de denúncia não pode chegar até essa casa e simplesmente abrir uma CPP para uma investigação, sendo que não tem embasamento nenhum. A partir desse momento, nós vamos também tomar as nossas providências, porque cabe denunciação caluniosa e calúnia. Então, nós vamos tomar nossas providências referente a isso, porque esse tipo de atitude não pode acontecer a uma pessoa pública ou qualquer tipo de pessoa. Isso não pode vir a acontecer. Procuramos ainda o vereador José Eustáquio, que foi citado nesta reportagem. Ele não quis se pronunciar a respeito do assunto. Paula Mota para o NTV News. Obrigado, Paula. Ludmila, e aí a gente tem uma decisão da Câmara, com unanimidade, né, com todos os vereadores presentes, a favor de arquivar essas denúncias, quando recentemente a gente teve aí uma situação não igual, mas que semelhante no sentido de alguém que denunciou o vereador, que no caso foi o Lázaro, e que aí se montou uma estrutura, se montou uma CPP para poder apurar o caso dele. Havia muita gente que apostava que esse caso, inclusive, viraria também comissão parlamentar de inquérito. Não foi o que aconteceu. Muita gente apostava que sim, por conta da semelhança. Sim. E até mesmo das próprias provas apresentadas. Sim. E aí não foi o que aconteceu na reunião desta quinta-feira. E uma notícia aí trazida com alívio, com certeza, para o vereador Vitor Porto. E até, Odair, por que não para os próprios vereadores da Câmara Municipal de Patos de Minas? Porque o órgão já estava sendo muito criticado e questionado pela própria população.
talvez até como uma defesa com relação a tantas críticas recebidas, essa união de todos os vereadores com relação a essa nova denúncia contra um dos seus. Então a gente tem aí muitos parâmetros e nuances para analisar. Mas a gente sabe também que há outros vereadores sendo investigados por atuações. A gente até tentou conversar sobre essa denúncia na Câmara Municipal nesta quinta-feira, mas ainda os vereadores que estão sendo investigados não quiseram falar com a reportagem a respeito, dizendo que ainda não receberam nenhuma notificação, seja da Polícia Civil ou mesmo do Ministério Público. Mas com relação a essa denúncia contra o vereador Vitor Porto, aí a gente não está fazendo nenhum juízo de valor com relação se há ou não, se efetiva ou não essa denúncia realizada, mas que ela se assemelha com a do Lázaro, com absoluta certeza. E aí o denunciante vai ao Ministério Público, segundo ele, na próxima segunda-feira, formalizar ao órgão essa denúncia também. Muito bem. Com essa a gente encerra a nossa edição de hoje, prometendo voltar amanhã às 19 horas. Ludmila, antes da gente dar uma boa noite, você preparou um material muito bacana, né, em conjunto com todos os funcionários, que é a nossa mensagem de Natal, né? Nós todos aí participamos desse momento. Afinal de contas, contagem regressiva para o Natal, e também a gente quer celebrar com você esse momento. Confira.